Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar alguns instantes e refletir sobre o ensinamento que a liturgia da missa está nos passando no dia de hoje. Escutávamos essas palavras de Nosso Senhor, que os discípulos estavam aprendendo por meio de comparações, por meio das parábolas. O que é essas parábolas? O que é essas comparações? De fato, quando nós não conseguimos compreender com facilidade alguma coisa, é preciso fazer comparações. Então, Nosso Senhor, quando ensinava os seus discípulos, os ensinava a partir de comparações, porque ainda não estavam preparados para compreender os maiores mistérios do reino de Deus, do reino de Cristo, da sua igreja. E assim, falando em parábolas, pouco a pouco eles podiam entrar no coração, mas não ainda compreendiam de forma plena. E assim Jesus está dizendo que vai falar de forma que já não precisava mais de parábolas, mas fala de forma abertamente. É claro que esta liturgia de hoje já está apontando para as duas grandes festas. A próxima festa é quinta-feira, que é a Ascensão do Senhor. Por isso ele diz, eu vou para junto do Pai. E também a festa de Pentecostes, já dizendo a vinda do Espírito Santo, que vai falar diretamente no próprio coração dos seus discípulos. E assim, precisamos compreender por que Jesus ensinava desta forma. E por que os discípulos não conseguiam compreender. De fato, eram simplesmente discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é um aluno. O mestre é Nosso Senhor, é o professor. E os seus discípulos são os seus alunos. Estavam aprendendo. Lembrem-se que Nosso Senhor ficou junto com os seus discípulos, os ensinando, durante 3 anos. E logo que Jesus os chamou, eles não conseguiam saber quem era Nosso Senhor. A primeira vez que começaram a crer em Nosso Senhor foi a partir do primeiro milagre, por intercessão de Nossa Senhora, que é as bodas de Caná. Eles ainda não tinham compreensão de quem eles estavam seguindo. O que eles olhavam em Nosso Senhor? Tentavam entender quem era. Mas não era possível para eles interpretar o que estava acontecendo e quem era Ele. E assim, quando Nosso Senhor falava do seu reino, e falava da implantação de seu reino, eles compreendiam do reino do mundo. Por que do reino do mundo? Faziam praticamente uma versão política da coisa. Parece que nada mudou. E assim, eles achavam que Nosso Senhor seria o rei de Judá, o rei de Israel. E por que eles pensavam assim? Porque os romanos governavam a Judéia. A Judéia, no tempo de Jesus, era uma colônia dos romanos. E assim eles tinham uma forte saudade daqueles tempos áureos, o tempo de Salomão, do rei Davi, e que os seus filhos, pouco a pouco, em guerras, em brigas, em divisões, foram se destruindo a nação, e também os outros impérios maiores, pouco a pouco, vieram dominar a Judéia, até que chegou Roma, que tinha um exército mais poderoso, e assim foi dominando todos aqueles países que não tinham tanta estrutura. E, é claro, a Judéia acabou se pertencendo ao governo romano. E eles tinham muita saudade que se restabelecesse este reino do mundo. Então olhavam em Nosso Senhor com essa visão política. Por isso que várias vezes vamos perceber que Nosso Senhor foge de todo mundo quando pensavam de forma política nele. Queriam fazê-lo rei. Ele fugia e ia para um lugar deserto. De fato, não era este reino que as pessoas que pensavam que Jesus queria implantar, mas era a igreja, o seu reino de amor, o reino nos corações das pessoas. E assim, pouco a pouco, eles iam compreendendo quem era Nosso Senhor. Vamos ver, por exemplo, um dado momento em que Jesus continua ensinando sobre o mistério de seu reino, sobre a igreja, sobre o governo, sobre a estrutura da sua igreja. Ele faz uma pergunta, assim revelando como no futuro a igreja iria se comportar.
E essa pergunta era sobre ele mesmo. O que dizem que eu sou? É interessante que ninguém consegue responder. Alguns dizem que é um dos profetas, outros dizem que é João Batista. E vós? O que dizeis que eu sou? E ninguém responde. Só um, São Pedro. E ele, num entusiasmo diferente do normal, vai dizer assim: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Talvez São Pedro não conseguiu compreender a profundidade do que disse. E Jesus responde para ele: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. O que quer dizer isso? Não foi o teu raciocínio próprio que fez conhecer esse mistério. Por que não? Porque era muito alto. Cristo é ungido de nosso Senhor, é aquele que tem o Espírito Santo plenamente, é o Messias esperado há séculos, e é Ele, e é o Filho do Deus vivo. Isso tem muito significado. Se é Filho de Deus, tem a mesma natureza divina, é também Deus. Talvez nem São Pedro tivesse a consciência plena das palavras que tinha dito. Mas, no entanto, disse essa grande verdade. E Jesus continua: mas o meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Foi uma graça especial do próprio Espírito Santo que ilumina São Pedro, revelando também, desse modo, aos outros apóstolos, aos outros discípulos, como funciona a igreja. Em grandes momentos de dificuldades, em que não se sabe bem as respostas sobre as questões da fé, quem tem o poder de responder isso, quem tem uma assistência plena do Espírito Santo, é o Papa, o sucessor do apóstolo São Pedro. Mas é preciso compreender que é sempre em questões de fé e de moral. E é interessante que logo depois, Jesus fala: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mostra todo o seu poder de ligar e desligar, e logo depois, Jesus começa continuando o seu discurso dizendo sobre o mistério da sua cruz, do seu sacrifício. O Filho do Homem vai sofrer, ser entregue nas mãos dos sacerdotes. E São Pedro se assusta e diz: jamais aconteça isso, Senhor. E logo Jesus acabou de dizer essas palavras maravilhosas para São Pedro, agora Jesus o chama: afasta-te de mim, Satanás. Não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Mas acabou de receber uma iluminação direta do Espírito Santo, agora está pensando com a forma humana, uma forma um tanto de tentação diabólica. E assim revelando também que o Papa sempre terá poder em questões de fé e de moral, não de tudo. Por isso também Jesus mostra a fragilidade dos seus discípulos e que a graça supõe a natureza. Não significa que a partir dessa graça dada vai ser arrancado as suas fragilidades e as suas fraquezas, mas vai continuar as fraquezas de São Pedro. Por isso, mais tarde, São Pedro também, fraquejando, nega nosso Senhor. O primeiro Papa nega nosso Senhor, depois chora. Primeiro a tentação do demônio, mas depois a graça que o Espírito Santo está perto e assim o faz arrepender-se do seu pecado e chora amargamente e continua com nosso Senhor diante de tantas dificuldades, diante da própria fraqueza. Assim mostrando que a graça de Deus acompanhará a igreja e de fato Ele nos ensinará sempre a sua verdade, mas no entanto também teremos que acompanhar a fragilidade humana de todos que estão presentes na igreja. Por isso que vemos sempre esta aparente contradição na vida da igreja. Muitas vezes vemos coisas extraordinárias, a graça de Deus trabalhando de forma incrível nos membros da igreja, mas também vemos a fragilidade humana nos próprios membros da igreja. A fraqueza, os escândalos. Então nosso Senhor já revela a forma do seu reino. Assim os discípulos vão compreendendo a verdade de forma clara.
e compreendem quem é nosso Senhor, o Filho de Deus. Por isso, no fim desse discurso, eles vão dizer assim: agora sim, já nos fala claramente e sabemos que vieste de Deus. Sabemos que é Deus verdadeiro. Mais tarde, vão receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, vão perder o medo e as dificuldades que tinham no coração e vão conseguir, mesmo diante das suas fraquezas, mesmo diante das suas grandes dificuldades, vão levar o Evangelho a todos os cantos do mundo e assim continuam até hoje os seus sucessores. Mas muito bem, quando nosso Senhor nos revela a sua verdade, e a igreja repetindo a sua verdade, nós sempre estamos aprendendo, porque também todos nós somos discípulos. Assim como os discípulos de nosso Senhor, todos fazemos parte da igreja também como discípulos, como aprendizes, como alunos. E assim sempre estamos em aprendizado. Sempre estamos buscando a verdade. Mas uma vez que encontramos a verdade, não significa que esta verdade deve ficar somente nos nossos ouvidos ou nas nossas palavras. Eu preciso pôr em prática aquilo que eu aprendi da minha fé. Só ter fé, como vai dizer São Tiago também, aquele que diz que tem fé, mas não faz as obras, de nada vale a sua fé. É claro que a fé é um dom necessário para a nossa salvação. Não acreditemos que quem não tem fé conseguirá a salvação. É uma virtude, um dom, é uma virtude necessária para todos nós, para que alcancemos a salvação. Mas a fé não significa eu simplesmente escutar e basta. Ou dizer, não, eu acredito, eu sou um bom católico, eu acredito, eu vou à missa, eu estudei o catecismo, eu conheço as coisas da fé. Mas não significa que só conhecendo já basta. A fé católica supera o simples dizer e o simples escutar. A fé católica é prática. Se eu não pratico a minha fé, ela é vã, ela é vazia, não tem nada. A fé vai mostrar, nossas práticas, as nossas obras vão revelar aquilo que nós cremos. Isso é muito natural, porque tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que praticamos, o praticamos porque amamos alguma coisa, ou acreditamos em alguma coisa. Nós, católicos, acreditamos no amor de Deus. E como é que vamos viver esta fé verdadeira? Assim como São Tiago estava nos ensinando, a religião verdadeira é esta: visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições. Por que ele diz a viúva e os órfãos? Porque naquele tempo de Nosso Senhor, as mulheres que ficavam viúva perdiam tudo. Então não era uma coisa simples ser viúva. A viúva eram as pessoas mais pobres da sociedade. Se ficasse viúva, tivesse um bom filho, então talvez o filho pudesse cuidar da sua mãe. Mas na ausência do filho, ela não tinha mais nada, porque era seu marido que fazia tudo por ela. E de repente já não tem mais nada. Muitas delas moravam na rua, algumas tinham que se prostituir. Então, de fato, eram as pessoas mais abandonadas da sociedade do tempo de Nosso Senhor. E os órfãos, porque uma vez que perderam os pais, assim não tinham mais ninguém e ficavam morando na rua. Mas e os orfanatos? Os orfanatos existem graças à Igreja Católica. Quem inventou os orfanatos, os asilos, para poder acolher todos os que necessitavam, sempre foi a Igreja Católica que organizou isso e deu esses grandes benefícios para toda a nossa sociedade. Mostra que o reino de Nosso Senhor, o reino de Deus, se faz presente na sociedade em que vivemos. Mas essas eram as pessoas mais esquecidas e mais abandonadas. A nossa fé
nos ensina que o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E assim nosso Senhor também repete. Agora nós estamos praticando essa fé. Porque estamos aqui na liturgia da missa? Porque viemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque o amamos sobre todas as coisas. E aqui viemos oferecer-nos também em sacrifício. A liturgia da missa é o sacrifício de Cristo na cruz. É a oblação de nosso Senhor. E também a nossa oblação. Como é isso? Quando o sacerdote diz aquelas palavras, orate fratres, no fim do ofertório, e depois fala baixinho, essas palavras que ele diz, orai, irmãos. Depois fala mais baixo, para que o meu, que é o sacrifício que o sacerdote está oferecendo, é o mesmo sacrifício de Cristo, o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacerdote está oferecendo o mesmo sacrifício de Cristo, em adoração total de amor a Deus. A maior forma de amar e adorar a Deus é a forma de nosso Senhor. A entrega de nosso Senhor, o sacrifício que nosso Senhor fez. E o nosso sacrifício, qual é esse nosso sacrifício? É o sacrifício de todos vocês que estão aqui presentes. É o coração de vocês, é vocês mesmos, que são hóstias sendo oferecidas neste único sacrifício de nosso Senhor. Assim todos vocês também são hóstias, oblações, sacrifício que é oferecido ao Pai Eterno. A maior forma de amar é se doar totalmente. E aqui na liturgia da missa, nós viemos nos doar totalmente como sacrifício em honra, em amor a Deus Pai. Por isso que a missa é o melhor culto, é a melhor forma de adoração, é a melhor forma de amor que nós podemos ter a Deus neste mundo. Mas a missa deve continuar na nossa existência. Aqui está a liturgia. Mas a missa deve continuar na nossa vida. Porque na vida também vamos continuar o sacrifício. Mas o sacrifício do segundo mandamento, que é o resumo dos outros todos. Amar ao próximo como a si mesmo. Agora lá fora, já não dentro da igreja, vamos continuar o sacrifício que começamos aqui. Lá fora precisamos amar-nos uns aos outros. Isso significa um verdadeiro sacrifício. Amar as pessoas que nos odeiam. Amar aqueles que nos perseguem. Como isso é possível? É claro, através do amor verdadeiro. Porque Deus faz isso conosco aqui. Nós, se formos olhar para o nosso coração, nós não mereceríamos o amor de Deus. Porque temos um coração voltado para o mal, pervertidos. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama. E assim está nos ensinando como devemos viver. Qual é a diferença do amor de Deus se eu estou em estado de graça e logo entro em estado de pecado mortal? Tem alguma diferença do amor de Deus? Não. Como assim? Deus é imutável. Ele não muda a sua forma de amar. Mas do mesmo jeito ele me ama se eu sou bom ou se eu sou ruim? Exatamente. É impossível compreender isso. Mas da mesma forma, quando eu sou bom, Deus me ama. Da mesma forma, quando eu sou ruim. Qual é a diferença então de ser bom e ser ruim? É que as pessoas boas, as pessoas que voltam-se para Deus, estão perto dele e são felizes. As pessoas que estão longe dele, especialmente no pecado mortal, estão tristes, estão abandonadas da corrupção do mundo. As pessoas que estão perto dele, na sua graça, no estado de graça, estão com a felicidade plena, como nos disse na epístola. Quando vivemos esta verdade, vivemos a nossa própria felicidade. E de fato, quando encontramos essa verdade, correspondemos à verdade, estamos no estado de graça,
encontramos a grande felicidade já aqui nesta terra e, enfim, vamos encontrá-la eternamente no céu. Mas quanto mais nos afastamos, mais triste estaremos. Mas Deus muda a sua forma de amar? Não. Deus ama os bons, os maus, da mesma forma. E Ele está nos dando o seu exemplo. Aqui nos ama quando somos bons e como somos maus. Ele continua nos amando. A diferença é que quando não fazemos o bem, Ele continua com os seus braços abertos, nos esperando, para que nós possamos continuar experimentando e vivendo essa grandiosidade do seu amor. Assim também nós precisamos fazer o mesmo, amar. Amar os nossos irmãos. Jamais guardar rancor, jamais guardar ódio. No sacrifício da cruz, que estamos celebrando agora, mas naquele momento em que o Senhor estava se sacrificando, Ele olha aqueles homens ruins que estavam próximo dele, que o odiavam, que cuspiram nele. Ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. De tal modo era o seu amor que continuava amando aqueles que o odiavam. Assim também devemos ser nós, amar aquelas pessoas que nos odeiam e que nos perseguem, e rogar por elas, para que elas possam encontrar este caminho de salvação, essa felicidade de estar na presença de Deus. E que felicidade a nossa será se nós encontrarmos lá na eternidade aquelas pessoas que fizeram mal para nós. Aquelas pessoas que nos perseguiram durante a vida, que nos caluniaram, que nos odiaram, que nos traíram. Mas lá na eternidade, nós vamos abraçá-las e elas também vão nos abraçar com muita felicidade. Que felicidade poder fazer isso. É claro, quando eu perdoo e rezo por estas pessoas, de fato, elas podem alcançar a graça de Deus para a salvação de suas almas. Por isso eu preciso perdoar sempre. Quando nosso Senhor nos ensinou o Pai Nosso, que aliás é uma oração que faz parte da liturgia da missa antes da comunhão, nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mostrando assim o quanto que nós, à medida do nosso perdão, que nós seremos perdoados à mesma medida do nosso perdão. Por isso perdoemos sempre. Nunca caluniemos ninguém. Por isso refreemos as línguas para não fazer juízo maldoso das pessoas. E amar a todos aqueles que nos necessitam. Sobretudo, das pessoas que mais sofrem, das pessoas mais pobres, das pessoas mais esquecidas. Mesmo que elas não sejam a perfeição na virtude. Mas nós devemos amá-las e estar a serviço delas, especialmente aquelas que mais sofrem. Nós nunca podemos julgar ninguém. E muitas das pessoas que estão lá fora, no mal, sofrendo, no entanto, a gente não sabe o motivo disso. Às vezes, a violência que sofreram durante a vida, às vezes o abandono que sentiram durante a sua existência, os levaram ao pecado e ao mal. Então, eu não posso fazer juízo de ninguém, porque talvez se eu tivesse na mesma situação que aquela pessoa, eu talvez seria até pior do que ela. Sempre devo pensar assim. Mas eu devo sempre estar ajudando a serviço de todos aqueles que precisam. E quanto isso é brilhante na nossa existência, na nossa sociedade. Pensemos, por exemplo, naqueles grandes santos que fizeram obras de caridade. O quanto eles deixaram o mundo melhor. E quantas pessoas levaram para o encontro de nosso Senhor. Pensemos, por exemplo, numa Santa Teresa de Calcutá, que ia atrás das pessoas que nem eram católicas, eram indianos de uma outra religião, eram pagãos. E às vezes aquelas pessoas que estavam apodrecendo no meio do caminho, esquecidas de tudo, e que a alegria, muitas vezes até, dar um conforto a estas pessoas, ao menos uma morte digna de ser humano. E
como essas pessoas brilharam na nossa sociedade inteira. Imaginemos, por exemplo, uma irmã Dulce dos pobres, Santa Dulce dos pobres, uma baiana aqui do nosso Brasil, uma brasileira, pegando aquela gente abandonada e esquecida do mundo todo e dando a elas pelo menos um fim digno, ou tentando curar as suas feridas e as suas doenças, com todo aquele carinho, com todo aquele afeto. Como essas pessoas brilham e nos mostram como Deus também nos ama, porque Deus faz isso conosco quando estamos no mal e quando estamos no pecado. Aproximamos do confessionário, Ele nos cura, Ele nos limpa as feridas, as nossas sujeiras, os nossos males, e continua nos amando, dando uma vida digna de verdadeiro cristão. E assim, a nossa fé deve ser uma constante na nossa vida como prática. Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não a pratico. Quem faz isso são as denominações protestantes. Protestante ensina que a fé não necessita das obras. É um erro teológico profundo. De fato, a fé necessita das obras. A fé, de fato, é as obras. Não está desligado das obras. Ela reflete nas nossas obras, nas nossas atitudes, nós refletimos aquilo que nós acreditamos. Por isso a importância de transformar o nosso coração de fato e viver tal como nós aprendemos da nossa fé. Hoje é o Dia das Mães. Permitam-me fazer umas pequenas palavras a respeito das mães. A mãe, a maternidade, é um grande dom que Deus deu a toda a humanidade. A mãe tem este dom de trazer ao mundo os filhos de Deus. As mulheres, as mães, têm esta virtude especial de continuar a obra criadora de Deus no mundo. Isto é uma grande honra. É difícil um homem falar sobre isso, porque nós homens nunca seremos mães. Mas sabemos o que é a mãe pelo seu grande amor que tem por nós. E através desse amor também nós podemos compreender o grande amor que Deus tem por nós de nos ter criado. Por isso é importante sempre ter amor e respeito às nossas mães. Agora falo aos jovens, às crianças. Devemos ter um profundo amor às nossas mães. De tal modo que mãe é importante que até nosso Senhor quis ter a sua. Ele quis vir ao seu mundo e ter a sua mãe também. De tão bom que é o dom de ter uma mãe. Nunca respondamos à nossa mãe. Nunca façamos uma malcriação à nossa mãe. Nós vamos nos arrepender profundamente. Deus também colocou no mandamento, o 4º mandamento, para honrar os nossos pais. Honrar pai e mãe. Nunca façamos um mal à nossa mãe. Mesmo que aparentemente elas estejam erradas. Mesmo que aparentemente elas não pareçam que estão certas. Mas amemos da forma que elas são. As nossas mães não são perfeitas, são frágeis. Só a mãe de nosso Senhor era perfeita, não tinha pecado original, não tinha concupiscência, tinha toda a perfeição maternal. As nossas mães nem sempre são perfeitas. Elas vão ficar bravas, elas vão ficar cansadas, elas vão ficar desanimadas, mas jamais vão deixar de ser as nossas mães. Amem as mães enquanto vocês a têm. Normalmente, a natureza leva primeiro a nossa mãe. É muito triste, por exemplo, quando uma mãe perde o seu filho. É preferível, a mãe sempre prefere morrer antes dos seus filhos. E quando ela perde um filho, ela sofre profundamente. Todas as mães que perderam um filho sabem o que é isso. Mas quando nós perdemos as nossas mães, nós vamos ficar muito tristes também. É natural que elas sejam levadas primeiro. Por isso, enquanto nós a temos, amemos a nossa mãe. Respeitemos a nossa mãe. Temos carinho às nossas mães. Façamos
tudo de alegria para as nossas mães, porque elas são um grande presente e assim elas fizeram por nós, desde que estávamos nos seus ventres, desde que nós nascemos, as suas dores de parto, que não foi uma coisa simples, e também o sofrimento que tiveram quando éramos bebês, quando ficávamos chorando, acordando ela, o nosso pai também. Os pais normalmente não têm tanta paciência como a mamãe, mas a mamãe sempre ficou perto de nós. Quanto sacrifício os nossos pais fizeram por nós, muitas vezes fazendo o sacrifício de si para nos dar um momento de alegria. Então agradeçamos às nossas mães e sempre respeitemos. Aproveitemos esse tempo em que estamos com elas. E aqueles que já perderam, não fiquemos tristes por nós simplesmente termos perdido, que não perdemos. Um dia vamos reencontrar-nos todos na eternidade, então não precisamos ficar tão tristes. Lá na eternidade vamos também rever as nossas mães, assim como todas as pessoas que vivemos aqui na terra. E aquilo que fizemos de mal, as mães têm um coração gigantesco, também já nos perdoaram. Que Nossa Senhora, como nossa grande mãe, sempre nos proteja, abençoe todas as mães, abençoe todos os filhos. Que nossa mãe, Maria, a mãe de Jesus, o nosso grande presente, cuide de nós e nos leve sempre para o conhecimento do seu Filho, que é a verdadeira, que é a verdade, que é a vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.